Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 3 das Leis Morais, e é uma finalização do capítulo 5, a Lei da Reprodução. Estamos falando sobre casamento e celibato. E a gente continua então a partir da pergunta número 699. Diz assim: da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo a serviço da humanidade? E a resposta: isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Aqui ele faz menção a uma questão anterior. A opção pelo celibato, fugir do casamento, significava uma fuga das responsabilidades que o casamento poderia trazer. Nessa situação, sim, não é benéfico. Mas, como a gente já comentou nas questões anteriores, quando a decisão, a definição por se manter solteiro ou adotar o celibato, quando, por exemplo, na adoção de alguma religião, e quando a religião assim o pede, e o indivíduo que o faz no sentido de poder dedicar mais tempo à obra comunitária, dedicar mais tempo às suas atividades da comunidade, de poder dedicar todo o seu amor e toda a sua atenção para as pessoas que vão ser assistidas, isso logicamente que é bastante meritório. A gente já falou dos problemas ou das limitações que essa adoção, esse critério, do celibato, por exemplo, traz para o indivíduo, na medida em que ele tem que regular ou registrar certos impulsos que são impulsos normais e naturais do ser encarnado, e converter esse tipo de energia, sublimar essa energia numa energia que deva ser transformada em amor às outras pessoas todas, de maneira que o que tenderia a ser a sua família primária, aquela família que ele estabeleceria, ela fica transformada na família da grande sociedade, das pessoas que são assistidas por aqueles que se dedicam através dessa atitude, como por exemplo o celibato. E a resposta continua assim: não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui pela renúncia as alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. E aí, isso encerra esse tema, casamento e celibato, e tem mais um tema ainda dentro desse capítulo, que trata da poligamia. E a poligamia começa então na pergunta número 700 do Livro dos Espíritos. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que se deva unir-se. E aí ele está fazendo uma referência aqui, já que entre nascidos homens e mulheres, estatisticamente, existe metade e metade. Às vezes varia 49, 52, 50, 50, 51, 49, fica variando em torno, mas quase sempre o número de nascimentos estatisticamente refere-se à metade. E a questão aqui está sendo colocada se isso não seria um indício de que o casamento deveria ser monogâmico, que o casamento deveria se dar de forma monogâmica entre um homem e uma mulher. E a resposta, sim, porquanto tudo na natureza tem um fim. E aqui, logicamente, vale trazer isso para os dias de hoje. Inicialmente, até para a perpetuação das espécies, assim acontece em todas as espécies. O arranjo ideal, vamos dizer assim, que é a procriação, com a finalidade da procriação e da continuidade da espécie, leva que um macho se junte com uma fêmea para, a partir dessa união, sair os seus filhos. Na medida em que o ser humano começa a desenvolver o livre-arbítrio, quando ele se torna ser humano, o espírito se torna ser humano e começa a dispor do livre-arbítrio, ele começa a exercitar ali a sua vontade própria, com as consequências do exercício da sua vontade própria, do livre-arbítrio.
Algumas vezes ele acerta, outras vezes ele erra, e ainda assim ele vai continuando, e através do exercício dessa opção, ele acaba então adquirindo consequências pela lei da ação e da reação. Especificamente nesse ponto, onde está se falando de poligamia, mas acho que cabe aqui uma pergunta que poderia cair, era da adoção, por exemplo, ou do reconhecimento de casais do mesmo sexo que, por conta de serem casais do mesmo sexo, não procriarão, não terão filhos. Como a gente já disse, a evolução do espírito traz para a gente a decisão, o livre-arbítrio, a tomada do livre-arbítrio. E a gente também já reconhece, a própria ciência reconhece, que a disposição de gênero não é uma disposição de opção, de decisão. É uma opção congênita que aparece muitas vezes no indivíduo e assim ele vai exercitar. Sempre aconteceu, sempre existiu. De alguma maneira a sociedade tentava refrear essas possibilidades. Hoje a gente, como ser mais desenvolvido, a gente questiona essas possibilidades e começa então a aparecer casos diferentes de ligações várias de opção, não de opção, mas de situação de gênero diferente, né? Isso tem que ser entendido à luz de uma concepção mais recente, mais moderna, e perceber que é do livre-arbítrio do indivíduo de poder fazer aquilo que lhe faz bem ao coração. Desde que exista ali interesse legítimo e amor legítimo nessa possibilidade, não existe lei natural ou divina que contradiga. Não é porque, como a gente lê aqui no Livro dos Espíritos, que mais ou menos a metade homem e metade mulher, que necessariamente os casais devam ser formados com homens e mulheres, né? Se isso não traz evolução, se não traz adiantamento para o indivíduo. As várias configurações que a gente tem hoje, as modificações que a gente tem de arranjos familiares, estão muito mais no sentido da percepção e do conhecimento próprio do indivíduo. E à medida que o conhecimento, que o indivíduo se conhece mais e começa a perceber as suas definições, isso é meritório para o espírito também, na medida em que libera para que ele possa fazer, agir mais de acordo com a sua concepção, com a sua maneira de ver e com a sua configuração, e agir em cima dela, fazendo proveitosa aquela vida, né? aquelas situações que aparecem. Na pergunta 1701, diz assim: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? E aí a resposta: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar nas afeições dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deverá ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerado como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. E aqui ele remete à configuração social, assim, embora numericamente existam 50%, 50%, mais ou menos, né, entre homens e mulheres, existem certas localidades, certas culturas, onde às vezes numericamente existe um desequilíbrio entre homens e mulheres. E em algumas dadas culturas, para que a sociedade progredisse, então se estabeleceu a possibilidade da poligamia. Isso, embora mais recentemente a gente tende a ver a poligamia como sendo um marido e várias esposas, a gente sabe que isso na história da humanidade já aconteceu ao contrário também em sociedades matriarcais, onde existia uma mulher e vários maridos. Então isso não é, e essa adequação ela é momentânea, ela é daquele momento da história, daquela sociedade e daquela cultura especialmente. Evoluindo esse processo, a gente vai ter essa indicação mais ou menos numérica igual, e os casais tendem a se estabelecer de forma monogâmica, o que, para o ponto de vista do espírito, representa um compromisso maior, uma responsabilidade maior com o relacionamento, na medida em que esse relacionamento se estabelece com tendência à vida inteira, né? E a gente também já comentou sobre as possibilidades de dissolução do casamento. O casamento não é uma instituição divina ou natural, não é porque casou que tem que ficar casado a vida inteira, mesmo porque a gente já disse, somos espíritos
já tivemos vidas anteriores e teremos vidas posteriores. Se o casamento fosse para toda a eternidade, já nasceríamos casados, porque já teríamos casado em vidas anteriores e tenderíamos a procurar o nosso parceiro, né, a nossa parceira, para essa existência, para continuar aquele casamento que aconteceu. E também isso definiria os casamentos que viessem nas reencarnações sucessivas, né? O que acaba sendo até meio cômico. Isso não é possível e não é assim, mesmo porque, como eu também já disse, somos espíritos, não somos homens e nem mulheres. Estamos homens ou mulheres de acordo com as nossas necessidades de aprendizado. E a gente poderia causar situações onde, reencarnando num sexo diferente na próxima existência, ficasse impossibilitado o casamento entre homem e mulher. Isso ajuda a entender por que muitas vezes alguns casais se formam entre espíritos de mesmo sexo, porque muitas vezes entre uma existência e a outra existência houve uma mudança de gênero, só que o apelo, a ligação amorosa, sentimental que aconteceu no passado pode ser, de alguma maneira, ser transferida para essa existência, fazendo com que aqueles seres se percebam e se unam novamente, querendo executar aquele mesmo convívio que possa ter havido no passado. Então isso ajuda a entender casos de homossexualidade, por exemplo, que poderiam acontecer. Não é explicação completa para tudo, como diz o próprio evangélico, né? A gente não deve julgar, porque a mesma medida vai ser utilizada para o nosso julgamento. Existem múltiplas situações onde essas coisas acontecem, mas é um dos casos, um dos cenários onde a gente ajudaria a explicar essas possibilidades, essas interferências, né? O que é diferente de dizer que Deus errou ou me colocou num corpo errado, né? Deus não erra nunca. As nossas possibilidades, as nossas experiências estão definidas muitas vezes pelo gênero, porque o gênero traz para a gente certas experiências, certas possibilidades que são necessárias para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento como seres espirituais. Então, não existe erro nenhum na natureza. O que existe são possibilidades do próprio livre-arbítrio se manifestando muitas vezes acima da matéria, acima da definição da matéria, tentando fortalecer e firmando muito mais ali o que é o desejo pessoal, a percepção do próprio indivíduo como consciência, né? Tentando trazer para essa existência, às vezes, experiências passadas. Bom, a gente continua, então, agora com o capítulo 5 da Lei da Conservação. E o primeiro tópico desse capítulo é sobre instinto de conservação. E começa na pergunta número 702. É lei da natureza o instinto da conservação? E a resposta, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. O que a gente tem aqui? E a gente vai ver na evolução desses temas que existem forças que são um tanto quanto antagônicas, mas que justamente o antagonismo dessas forças é que gera o equilíbrio. A gente tem a lei da conservação, que é a lei que vai garantir que o indivíduo vá buscar sempre a sua preservação. Isso está presente em todos os animais e no ser humano inclusive. A gente também vai ver que depois existe a lei da destruição, que embora exista o desejo de se conservar, de manter a vida, vai existir um processo também, que é a lei da destruição, que puxa o indivíduo para a finalização da vida. Então esse jogo de forças, esse equilíbrio de forças entre conservação e destruição garante um meio termo que é utilizado para a conservação da vida. Então aqui a gente está olhando especificamente o aspecto da lei da conservação, da manutenção da vida. Pergunta 1703. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto da conservação? E a resposta? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se perceberem. Nos reinos anteriores ao reino nominal, por exemplo, no reino animal, existe o instinto. A preservação da vida é um instinto muito forte que existe no animal, de tal maneira que ele vai tender a buscar a preservação da sua vida, o instinto de conservação, de brigar, a se defender
quando acuado, um animal ganha forças fora do que é normal dele, porque inspira ali um instinto de conservação que é muito mais forte e que faz essa busca desenfreada de continuar mantendo-se vivo. Isso garante que o ser tenha mais tempo na sua experiência na vida terrena, seja ele em qualquer fase de evolução que ele tenha, para poder passar por todas as experiências necessárias. No caso do homem também acontece essa situação. E a gente deve ver por esse capítulo ainda um pouco mais à frente, quando o desejo ou o livre-arbítrio começa a ir contra uma determinada posição natural, ou seja, a lei da conservação nos garante a busca da sobrevivência. Por que alguns seres fazem opção pelo suicídio, pela finalização do processo da existência, se existe uma lei divina e natural que nos leva a tentar conservar a vida? É porque a interferência do livre-arbítrio se sobrepõe àquele princípio da conservação. A gente vai ver os impactos disso, mas começa a mostrar o quanto o livre-arbítrio é capaz de alterar as leis divinas ou naturais, porque dá ao ser essa capacidade de tomar as suas decisões e, logicamente, arcar com as consequências das decisões tomadas. Entramos no outro tópico, meios de conservação. Pergunta número 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Quer dizer, já que o homem tem uma tendência a querer continuar vivo, Deus sempre proporcionou os meios pelos quais ele continuasse vivo? E a resposta? Certo, e se ele não os encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. É essa razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que o habitam, visto que só é necessário e útil. O supérfluo nunca o é. E aqui começa uma discussão que a gente vai ver mais para frente. Às vezes a ausência do que é necessário, a gente sabe que várias populações passam por um problema muito sério de não terem o necessário para a sua sobrevivência, já que somos como seres mais evoluídos do que os animais. Dependemos de agasalho para poder sobreviver ao frio. Dependemos de um teto sobre as nossas cabeças para a gente poder se livrar das intempéries do tempo. Precisamos de alimentos para continuar sobrevivendo. Muitas vezes a ausência do que é necessário faz com que o homem seja impulsionado a procurar, através da lei da conservação, a busca daquilo que lhe é necessário para viver. E através dessa busca do que é necessário, ele acaba desenvolvendo a sua inteligência. Mas tudo está disponível na natureza em quantidades de maneira que a gente não precisasse sofrer por essa condição, se a gente conseguisse utilizar a inteligência para poder fazer bom uso dela e garantir que todos tivessem o necessário. A gente sabe que existem várias consequências disso, como a apropriação de riquezas que poderiam estar servindo aos mais necessitados, por alguns que se acham mais espertos e mais inteligentes e resgatam, essa riqueza que seria natural e impedem que os outros tenham acesso, o que traz consequências para esses que tomam essas decisões também, mas também servem de uma certa maneira de instrumento para aqueles que passam pela necessidade se sintam mobilizados a buscar alternativas, a desenvolver a sua inteligência para buscar alternativas de continuar existindo. Mas, de uma certa maneira, Deus provê o necessário, que não quer dizer que Deus esteja também, coloque todo dia de manhã uma cesta básica na porta da sua casa, porque Ele deveria prover tudo o que é necessário. Ele nos dá condições para a gente poder buscar, seja através, pessoalmente, individualmente, seja através das pessoas que estão à nossa volta. Se a gente utilizasse a fraternidade de uma maneira mais ampla, mais larga, a gente iria enxergar essas necessidades e se colaborar entre si. Pergunta número 705. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Acho que a gente vai cair naquela questão. É que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia e da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades,
é que ele emprega o supérfluo, o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre com que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer as fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe gerar o seu viver. E aqui a gente conecta com aquela questão. Muito mais do que imprevidência do homem que não sabe gerar e cuidar da sua subsistência, existem aqueles que se apropriam e que muitas vezes não deixam condições para que certas pessoas possam se desenvolver a sua inteligência para fazer com que a sua sobrevivência. Mas todo esse contexto é sempre utilizado pela espiritualidade, é sempre utilizado por Deus como ferramenta para promover o desenvolvimento. Embora muitas vezes a vida pereça aqui, a gente tem que lembrar que somos seres espirituais. Existimos antes e existiremos depois. E muitas vezes uma existência perdida aqui, por exemplo, por não ter o necessário para a sua sobrevivência, vai trazer para o ser também experiências que são necessárias para o seu desenvolvimento espiritual. Muitas vezes alguns roubem, vamos dizer assim, ou limitem o acesso a certas riquezas e recursos naturais, aí eles também está considerado no futuro a consequência das suas ações, mas isso também é utilizado como ferramenta para o desenvolvimento daqueles que passam por necessidade. Então, os escândalos são necessários, mas ai daqueles pelos quais aconteça. A justiça divina impera sempre. Pergunta número 706. Por bens da terra, unicamente se devem entender os produtos do solo? E a resposta? O solo é a fonte primacial, de onde dimanam todos os recursos, porque, em definitivo, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra, se deve, pois, entender tudo que o homem pode gozar nesse mundo. Mesmo nos dias atuais, onde a gente fala de muita tecnologia, a gente não pode esquecer que mesmo os produtos tecnológicos são produtos que, de alguma maneira, transformaram elementos que estão presentes no nosso planeta. Tudo sai da Terra. Seja a energia que a gente coleta, seja os combustíveis fósseis que a gente coleta, por exemplo, seja a plantação que a gente recolhe, seja os minerais que são utilizados pela indústria da tecnologia, tudo isso emana sempre da Terra. Nós somos um planeta, uma caixa, um sistema fechado, como eu digo sempre. Aqui não entra e nem sai de nada, o que sai daqui é alguns foguetinhos que a gente joga para cima e umas pedrinhas que caem do céu para cá, do resto tudo já está aqui. Então, se a existência na Terra, ela precisa depender de tudo que está contido aqui. Então, o homem vai, através da sua inteligência, utilizando sempre os recursos que estão disponíveis aqui. Então, quando a gente fala produtos da Terra, a gente não pode considerar simplesmente só aqueles produtos que acontecem quando a gente planta uma semente e colhe. Tudo que a gente consome, tudo que a gente usa, são produtos da Terra em última instância. Pergunta número 707. É frequente a certos indivíduos falarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que para achar o que se deseje basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Se é necessário que a civilização multiplique as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convir que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que se possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser que por sua própria culpa. A desgraça, para muitos, provém de enveredarem por uma senda diversa da natureza lhes traçou. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não se pode ser responsável pelos defeitos da organização social,
nem pelas consequências da ambição do amor próprio. Aqui essa referência àqueles que utilizam os recursos naturais em benefício próprio, muitas vezes não permitem o acesso aos demais indivíduos que estão na Terra. A gente não pode considerar aqui que a simples indolência, né, como o texto diz, não querer fazer nada, né, estar acostumado ou encostado e que tudo chegue à sua mão. A gente, como ser humano e como criatura divina, todo mundo tem um impulso pessoal e próprio na busca da melhoria da vida. Nós queremos sempre melhorar, queremos buscar a felicidade. E a felicidade muitas vezes está expressa no conforto, está expressa em ter uma vida mais confortável, mais acomodada, mais tranquila, né? Para isso a gente trabalha, para isso a gente economiza, para isso a gente se esforça. Mesmo aquele que se permanece indolente, que não queira fazer nada, que ele tivesse garantido pelo menos a sua subsistência, porque a subsistência desses faria com que em determinado momento ele se cansasse dessa indolência. Eu perceberia que a indolência acaba trazendo infelicidade, na medida em que ele não consegue alcançar certos benefícios que seriam possíveis se ele se esforçasse um pouco mais. Também ele fica parado no tempo e começa a perceber que as pessoas à sua volta que estão se esforçando evoluem, crescem, começa a ficar sozinho. Então todo esse jogo social é definido para que o indivíduo, para que o espírito, embora com livre-arbítrio e que possa optar por não vou fazer nada, ele receba as consequências das suas ações através da lei da ação e da reação, e através das reações da sua escolha, do seu livre-arbítrio, se sinta motivado a modificar essas atitudes e passar a agir de maneira diferente. O normal e natural é que cada um de nós busque a sua subsistência através da lei da conservação, que busque melhorar, para que através dessa busca da melhora contínua, a gente possa evoluir como seres mentais também. Onde começa a haver desequilíbrio é que quando essa busca pelo melhor, pelo conforto, por querer mais, começa a tirar, além do que é necessário e suficiente, começa de uma maneira muito egoísta, tirar da possibilidade dos outros de alcançarem os mesmos benefícios. Aí então a gente começa a ocorrer um desequilíbrio. Então tudo é certo desde que a intenção, isso o Livro dos Espíritos deixa bastante claro em vários capítulos, né? Muito mais importa a intenção daquele que pratica do que o ato em si. Quando esse ato é praticado, mas com a intenção do melhor, é sempre meritório. Quando o ato é praticado com a intenção egoísta, de buscar só para si, de querer só, em detrimento dos outros, obter o melhor, para que mais tarde ele possa ficar sem fazer nada, por exemplo, né? Ou acumule riquezas mais do que os outros, impossibilitando que outros tenham acesso a certos recursos que seriam normais e naturais, então ele há de arcar com as consequências das suas atitudes também. Continuando, o texto diz assim: fora preciso, entretanto, ser-se cego para não se conhecer o progresso que por esse lado tem feito os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que juntas a filantropia e a ciência não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens, e malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos do presente não se podem, de modo algum, comparar aos de outrora. A higiene pública é elemento tão essencial da força e da saúde. A higiene pública que dos nossos pais não conheceram é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram-se onde se refugiem. Por toda a parte a ciência contribui para crescer o bem-estar. Poder-se-á dizer de que já se haja chegado à perfeição? Ou não, certamente. Mas o que se fez deixa prever o que com perseverança se logrará conseguir se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. E a gente comentou, já em outras partes também, que essa possibilidade do desenvolvimento da tecnologia, embora muitas vezes o grande motivador desse desenvolvimento de certas capacidades, como por exemplo da higiene pública, tenha sido gerado, o grande motivador seja a riqueza de alguns que buscam através do desenvolvimento de certas tecnologias ganhar em cima dessas tecnologias e se enriquecer, ainda assim
por mais que tenha sido uma tendência, uma decisão, uma motivação egoística, esses avanços têm sido utilizados pela humanidade e são utilizados por Deus para poder prover a evolução da humanidade. É inegável que a higiene pública, por exemplo, como comenta aqui o texto, é muito diferente do que a gente tinha na Idade Média. A gente sabe pelos estudos, né, que na Idade Média uma das maiores causas de mortes era a disenteria porque não existia água tratada. E muitas vezes a única fonte segura de se hidratar era, por exemplo, os líquidos fermentados. Então as pessoas, por isso que a gente, tão comum a gente vê, todo mundo bebia cerveja, todo mundo bebia vinho, todo mundo bebia bebida alcoólica, né? Porque era uma maneira mais segura de se hidratar, porque muitas vezes a água era a fonte de doença, era a fonte de disenteria e causava problema nas pessoas. E muitas pessoas morriam por conta dessa pouca disponibilidade de água potável. A gente já avançou bastante nessas questões, de tal maneira que muitas sociedades incumbem o Estado, quer dizer, a organização, de prover esse meio básico e essencial à existência da vida, da água potável. Isso é um avanço da tecnologia. Isso mostra uma das razões por que nós, tendo na Idade Média um tempo de vida média de 35, 40 anos no máximo, a gente chega hoje a ter 80, 90. O número de centenários no planeta hoje já passa de 4 ou 5 milhões de pessoas, considerando todos que são centenários. E é uma tendência que isso continue melhorando. Então, o avanço da medicina, do tratamento das doenças, dessa questão básica da alimentação, do cuidado da alimentação e o cuidado da higiene, trouxe um avanço muito grande para a sociedade. Muito embora a gente sabe que esse avanço foi muitas vezes beneficiar algumas pessoas que induziram esse avanço e que se enriqueceram e que por conta disso não tiveram lá uma boa atitude. Mas ainda assim, esse avanço foi utilizado e é utilizado sempre por Deus e pelos Espíritos, no sentido de fazer com que isso, de alguma maneira, no futuro, chegue a todas as pessoas, de maneira que isso possa ser uma consideração, um recurso que toda a humanidade possa utilizar no seu desenvolvimento. Pergunta número 708. Não há situações nas quais os meios de subsistência de maneira alguma dependam da vontade do homem, sendo-lhes a privação do que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? E a resposta? É isso uma prova, muitas vezes cruel, de que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Então aqui aquelas questões que a gente já comentou, onde em algumas situações, é desprever completamente a possibilidade da sobrevivência, da subsistência, simplesmente por não se obter, ou não se conseguir obter, e esse sofrimento pelo qual passa o espírito, já que a lei da conservação é uma lei natural e que o impele a tentar manter-se vivo, né, faz com que, de alguma maneira, apesar disso, ele seja beneficiado pelo esforço e pela experiência que ele passou. Talvez para numa próxima existência valorizar melhor os meios que ele tinha à disposição. Talvez para numa próxima experiência desenvolver mais a inteligência. Talvez porque numa existência passada ele tenha desperdiçado possibilidades de desenvolver a sua inteligência ou de cuidar melhor dos meios que ele tinha à disposição. E nessa existência vem com uma ausência no sentido de aprender a valorizar aquilo que lhe é disponibilizado. Tendo a Terra recursos limitados, como eu falei, é um sistema fechado, a humanidade precisa aprender a conviver na distribuição desses recursos para que todos possam ser alimentados, para que todos possam ter o necessário e o suficiente. Eu também já comentei aqui algumas vezes que o desejo humano do crescimento, do aumento do conforto, gera situações absurdas, né? A sociedade americana, por exemplo, a gente inveja muito os Estados Unidos como sendo um país mais organizado, onde as pessoas vivem melhor, onde existe mais conforto, existe mais condição de vida melhorada, né, pelos avanços que eles conseguiram.
e foi feito um estudo, e que se nós disponibilizássemos, e assim, uma família média americana, não estou nem falando de uma família rica americana, uma família média americana, se a gente disponibilizássemos os recursos de uma família média americana para todos os seres viventes do nosso planeta, nós precisaríamos de 5 planetas. Um só não ia dar. A gente só tem um. Então, isso demonstra como esse despropósito distribuição de renda acontece no mundo. E se eles têm essa possibilidade, é porque fatalmente outros não têm nem o mínimo e o necessário. Então, como existência, como mundo, né, nós precisamos aprender como seres vivos, viventes desse planeta, a distribuir melhor essas riquezas, de maneira que todos nós, filhos do mesmo Pai, possamos obter o mínimo necessário à sua subsistência. Ninguém está falando aqui de dividir, pegar toda a riqueza do mundo e dividir igualmente para todos os seres viventes. O próprio Evangelho diz que se isso fosse feito, no minuto seguinte já estaria diferente, porque a capacidade de cada um em manter, e organizar, e crescer e obter é diferente. Então esse desequilíbrio aconteceria. Mas, em dada circunstância, deveríamos ter consciência suficiente de que todos somos irmãos e que o mínimo da subsistência deveria ser dado e permitido a cada um. E ali, acrescido do seu esforço, pode ter, alguns ter um pouco mais, alguns ter um pouco menos. Mas nesse desejo desenfreado de uma qualidade de vida, de um conforto muito mais do que aquilo que é necessário para a nossa subsistência como seres viventes na Terra, estamos destruindo o planeta, destruindo civilizações, destruindo países, pessoas morrendo de fome, uma distribuição absurda, um desequilíbrio absurdo de distribuição de riqueza no mundo inteiro, causando os danos que agora começam a ficar cada vez mais claros. Enquanto você não olhava o quintal do vizinho, não sabia o que acontecia, você pouco se lixava com o que estava acontecendo do outro lado. A globalização, as notícias instantâneas pelo mundo inteiro, trazem para a gente as consequências dessas atitudes, de maneira que a gente começa a ter consciência disso. E a gente começa a ser envolvido, por exemplo, em grandes desastres que acontecem, o número de pessoas que se mobilizam para tentar ajudar aquela área afetada, seja por um terremoto, por um tsunami, por qualquer problema que aconteça, é muito grande, o que começa a demonstrar que o ser começa a perceber que existem pessoas ao lado que precisam muito mais do que ele tem. Isso pode trazer no futuro uma consciência maior, de maneira que a gente possa diminuir um pouco as nossas necessidades, as nossas ansiedades em relação ao conforto, em relação à riqueza, para que isso possa ser melhor distribuído. É conhecido também que a riqueza que é distribuída no lixo, por exemplo, o nosso lixo é um lixo riquíssimo, que poderia alimentar muita gente, porque a gente, por ter facilidade, por ter disponibilidade, compra muito mais do que precisaria para viver, acaba desperdiçando, porque acaba jogando fora, porque para não faltar faz muito, e depois joga fora, estraga, embora a gente tenha meios de conservação, como geladeira, por exemplo, mesmo assim, muita coisa acaba sendo desperdiçada. Aquilo que a gente compra antes de chegar nos ceasas dos alimentos, por exemplo, uma grande parte, 20 a 30% do material que é produzido pelos agricultores são desperdiçados porque são aquelas folhas externas que são descartadas, aquilo que não ficou muito bom, aquela fruta que não está muito bonita, que acaba sendo descartada e vira lixo, que poderia alimentar muita gente também. Então existe muita coisa de consciência que nós como humanidade precisamos desenvolver ainda para melhorar como espíritos, para que a gente possa se considerar espíritos mais sábios, que estão mais preparados para um mundo de uma convivência melhor, mais fraterna, né? Cuidando melhor de todas as pessoas que convivem conosco. Bom, a gente fica por aqui. A gente retorna então na próxima sessão com a continuidade desse tema, do capítulo 5 da Lei da Conservação, do livro 3 das Leis Morais, do Livro dos Espíritos. Até lá!